Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, amigos que nos visitam. Queridos, nós vamos dar uma pausinha hoje na exposição de 1 Timóteo. Como os irmãos sabem, nós terminamos o capítulo 3 de 1 Timóteo, iríamos entrar no 4, mas a gente vai fazer uma pausinha hoje. Voltamos, se Deus assim permitir, daqui 15 dias, né? E nós vamos tratar de um outro tema, um assunto que Deus tem nos conduzido para poder compartilhar com vocês nessa manhã. Nós vamos falar sobre ações de graças pelos sofrimentos da alma. Nós vamos meditar no Salmo 116. Salmo 116. Talvez não vou conseguir expor todo ele hoje, mas pelo menos até o versículo 9, não é? E eu me lembro que em 2018 foi a primeira vez que eu preguei nesse assunto, dentro desse tema, olhando para esse salmo nesse tema, né, sobre o sofrimento e sobre a maneira como Deus lida conosco no sofrimento. A gente pensa que é o salmista que está falando como é que ele lidou com o sofrimento, mas é Deus que o capacitou a lidar com o sofrimento, não é? Então, vamos ler então o texto, irmãos, a princípio até o versículo 9, tá bom? Salmo 116, desculpe. Salmo 116, de 1 a 9, acompanhem em sua Bíblia. O Salmo diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Ele vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Até aqui. Vamos orar? Ó Deus, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, porque temos segurança em Ti. Como nós cantamos, nós temos segurança em Cristo. Nós podemos nos deleitar, Senhor, nos cuidados que o Senhor tem conosco. E eu peço, Pai, que todos nós aqui nessa manhã, eu e todos os meus irmãos e irmãs aqui, podemos ser despertados e consolados com essa realidade dos Teus cuidados sobre a Tua igreja. O Senhor tem um povo especial, um povo que o Senhor amou antes da fundação do mundo. É um povo que o Senhor escolheu, ainda que não houvesse em nós nada diferente ou nada que pudéssemos merecer. E ainda assim, o Teu amor imenso, incondicional, chegou até nós. E Pai, que nós possamos olhar de novo para esse grande amor que o Senhor nos concedeu em Cristo e encontrarmos descanso para as nossas almas. É o que eu te peço, Senhor, por mim e por todos os meus amados irmãos aqui. Sejam aqueles que estão passando por sofrimento, ou aqueles que já passaram, ou ainda hão de passar, que a lembrança deste salmo nos leve a olhar para Cristo, olharmos para além dos montes, de onde nos vem o socorro, e que isso seja força e para a nossa caminhada, para a nossa fé, e perseverança, Senhor, até o último dia de nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, dá-nos ouvidos de ouvir o que o Teu Espírito diz às igrejas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amados, para a gente entender o que acontece dentro do livro de Salmos, por que nós gostamos tanto do livro dos Salmos, né? O que os Salmos falam profundamente conosco? E às vezes nos coloca, até numa situação de temor, mas ele fala de realidades da vida. Porque o livro dos Salmos
ele fala sobre a linguagem da alma. Ele fala dos sentimentos e emoções. Os salmos, eles falam de alegria, de vitória, de gratidão a Deus. Como também falam sobre medo, sobre derrotas, sobre angústias e sofrimentos da alma. Queridos, os salmos falam sobre ira, falam sobre decepções e toda sorte de sentimentos humanos, sejam eles bons ou maus. Os salmos falam a realidade de todo crente normal. Todo crente normal. Calvino dizia que os salmos são um diagnóstico, ou se você quiser na linguagem de hoje, um raio-x da alma humana. Eles contam a nossa história no mundo de Deus, onde Ele é o dono e não nós. Os salmos nos falam de fé e de razão, mas também falam de emoção, porque nós somos emoção também. Alguns desses salmos, como esse aqui que nós vamos remeditar nessa manhã, Salmo 116, eles contam a história de alguém que enfrentou as profundezas da ansiedade, ou, numa linguagem mais moderna, né, da depressão. Não sabemos se é uma coisa ou outra, não importa, mas os sintomas aqui dá para a gente analisar que foi sofrimento profundo, extremo. Então, o salmista aqui registra-nos toda a sua experiência em forma de ações de graças a Deus e num tom didático. Ele está ensinando, ele está instruindo como um crente pode reagir ou agir em meio aos sofrimentos. Esse salmo aqui, ele então registra essa experiência. Não que exatamente todos nós passaremos pela mesma experiência, ou devemos fazer exatamente o conforme ele prescreve ou descreve aqui. Mas ele dá uma direção, um norte, para aqueles que sofrem. E ele está falando para crente. Falando em depressão, eu queria trazer algumas estatísticas relevantes aqui para nós, um resumo bastante resumido, sobre a situação de problemas e transtornos mentais que a gente observa que o Ministério da Saúde e outros órgãos publicaram no ano de 2025/26, né? Esse período que nós estamos aí recente. Primeiro, o Brasil teve um aumento de 25% dos casos de transtornos mentais pós-pandemia, consolidando-se em primeiro lugar a nível de casos de ansiedade e em quinto lugar em depressão, isso no ranking mundial. O Brasil é campeão a nível de ansiedade, pessoas com ansiedade. Isso representou, no ano passado, 9,3% da população brasileira afetada, que foi em torno de 18 milhões de pessoas. É muita gente. Segundo, a prevalência por gênero e idade. As mulheres sofrem mais. 55% dos casos de transtornos mentais ou ansiedade/depressão foram de mulheres, 55%. E, no caso de jovens de 18 a 24 anos, apresentam os maiores índices de ansiedade. Eles são 65% dos casos totais desses 9,3% da população brasileira. É muito jovem, irmãos. Antigamente, poderia dizer que era uma doença de velho. Hoje não, são jovens, passando por essa crise terrível. E mais, olha só, 90% de casos de suicídio estão ligados a esses transtornos mentais. Os suicídios que ocorrem no Brasil, 90% são ligados à depressão e ansiedade e transtornos mentais. Afastamento do trabalho, prejuízo no caso do trabalho, né? A ansiedade é o principal fator de afastamento, representando 51% nos casos em empresas de gente que foi afastada, né? Desse número de afastados, 51% estavam passando por ansiedade. Em segundo lugar,
17% por depressão e 14% por burnout. As crises de burnout, por exemplo, o termo em inglês, não é? Queimas, estar se queimando. É uma tradução estranha, né? Estar se queimando, ele está se dissolvendo, queimando-se ou se esgotando. É isso que significa o burnout. Ele é um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, geralmente resultado de estresse profissional. Também está ligado a esse problema. Com isso, a editora Fiel, do qual nós somos, entre aspas, parceiros, né? E nós confiamos muito nos materiais que eles publicam e que eles nos ajudam muito no nosso crescimento a nível de ICCG. A editora Fiel disponibilizou há alguns anos um curso com o tema Aconselhamento na Depressão. Vários irmãos, pastores, estão participando desse curso e dando aulas. Um deles esteve aqui conosco, Wilson Porte Jr. Ele é um dos irmãos que mais fala sobre depressão e problemas de saúde mental. E ele esteve aqui conosco, que privilégio, ano passado, né? Final do ano, retrasado, perdão. Né? Então a editora Fiel tem isso porque ela demonstrou uma preocupação com o problema dessa depressão e saúde mental em nossas igrejas, tanto com os membros afetados, quanto com os pastores afetados. Muitos líderes são afetados por essa enfermidade também, então ninguém é super-homem, né? Ninguém é super-homem. Vamos falar então sobre o Salmo 116. Olhe comigo para ele de novo. Vamos começar a fazer uma exposição. Espero que eu consiga chegar até o versículo 9. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a gente pode ter como pano de fundo especificamente desse Salmo que nós não sabemos quem é o autor. Alguns dizem que foi Davi, na época em que ele foi perseguido por seu filho Absalão e enxotado para fora de seu palácio e da nação, ele foge e depois alguns dizem que foi ele que escreveu esse salmo. Outros dizem que foi o rei Ezequias, quando ele estava com uma doença grave, lembram-se, uma doença mortal, e ele ora ao Senhor e Deus lhe dá mais 15 anos de vida, e alguns dizem que foi ele que escreveu esse salmo. Mas a gente não sabe quem escreveu, não importa. O que importa é que o que está escrito aqui, o Espírito Santo que inspirou o escritor desse salmo, nos traz lições preciosas, irmãos, preciosas. É isso que tem que ficar guardado em nosso coração. E nós sabemos, observando tudo isso, e aqueles que já passaram por problemas de profunda tristeza, eu não vou aqui dizer que eu vou falar sobre depressão, sobre ansiedade, não vamos usar termos técnicos nesse sentido. Vamos falar como a palavra de Deus fala, uma tristeza profunda. Ele diz que cair em tribulação e tristeza, é uma tristeza profunda. Vamos tratar dessa forma, não é? Nós sabemos que esse salmista aqui só pôde escrever essas realidades para nós depois do livramento de Deus, porque seria impossível fazê-lo durante o processo. Nós não conseguimos descrever, porque às vezes a tristeza é tão profunda, que nós não temos condição alguma de ter uma cabeça para fazer qualquer tipo de anotação, qualquer tipo de observação, e relatar algum caso, algum fato. Nós às vezes não temos nem condição de falar com o médico o que realmente eu estou sentindo. Então, provavelmente, a gente acredita que ele escreveu depois, não é? Então, vamos lá. Nos versículos 1 e 2, o salmista apresenta para nós, ele faz uma introdução do que ele vai falar, e depois ele já faz ali mesmo a conclusão. É interessante que a gente poderia dizer que nos versículos 1 e 2 ele já contou a história. Ele já deu como é que fala? Como? Spoiler, né? É spoiler. Do que ele ia falar, né? Ele fala simplesmente assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista simplesmente está dizendo assim: eu estava passando por uma hora muito difícil, e eu me pus a invocar o nome do Senhor. E ao invocar o nome do Senhor, Ele me ouviu.
Aqui não diz que Deus respondeu. Só pelo fato do salmista poder falar, invocar aqui, significa colocar para fora ou orar ao Senhor, colocar para fora aquilo que está no coração, clamar e suplicar por uma ajuda rápida, imediata se possível, porque o sofrimento é extremo. Então ele relata aqui que ele invocou o nome do Senhor e Deus estava ouvindo. Ele quer dizer que Deus sempre ouve a sua oração, sempre está perto. Inclinar os seus ouvidos para mim significa proximidade, intimidade, dar ouvidos. Irmãos, intimidade, uma intimidade preciosa é ter um amigo que nos ouve. E aqui o salmista diz: Deus me ouve, Ele é meu amigo mais próximo. Ainda que eu não tenha outro de carne e osso para falar, eu tenho um maior, que sempre me ouve. E ele vai contar sobre isso. Por que Deus sempre o ouviu? E ele já toma a decisão. Eu amo esse Deus. Amo o Senhor, simplesmente pelo fato de que Ele me ouve. Eu amo esse Deus. E ele diz assim, esse amor, porque Deus, esse amor que o salmista tem por ele, é um amor que nasceu, não no coração do salmista, mas no coração de Deus, porque Deus se dispôs, apesar de estar cuidando de todo o universo, fazer todo o universo funcionar, com seu poder manter todas as galáxias funcionando, todos os seres humanos em seus caminhos, tudo que Deus fez na natureza criada e na natureza espiritual, tudo rodando e funcionando perfeitamente. Deus envolvido em todo esse funcionamento, é como se Deus estivesse dando um tempo para ouvir o salmista. Apesar de ele ter tudo isso para cuidar, ele para e ouve. Esse amor que Deus expressou pelo salmista é o que gerou o amor no coração do salmista por Deus. Amém. Qual é a expressão que a gente poderia dizer aqui? Eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Amém. Começou no coração de Deus. Ele me amou primeiro. Tudo vem, no ser humano é uma reação a uma ação de Deus. Deus age nos amando e nós reagimos amando-o também. Dentro das nossas possibilidades, cheios de falhas, de pecados, de erros, de limitações, nosso amor é imperfeito, mas é uma demonstração de amor. Porque ele declarou isso aqui, ficou registrado para todo mundo saber que esse salmista amava a Deus. Então é isso que ele fala nesse primeiro momento. E já tomando essa decisão, uma resolução definitiva. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro, e eu continuarei, ou eu invocarei o seu nome. Quando? E até quando? Sempre. Até o último suspiro da minha vida, eu invocarei o nome do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor não é só estar orando para Ele, não é só citar o nome dEle. Aqui, quando fala-se invocar o nome do Senhor, também nós podemos trazer aqui, olhando os últimos versículos, do versículo 13, 12 em diante, quando fala da adoração que esse salmista oferecia para Deus. Talvez não vou conseguir chegar hoje nesses últimos versículos, mas aqui nós podemos ver que a palavra invocarei aparece mais 2 vezes no final, relacionado aos sacrifícios de louvor e adoração a Deus. Invocar também significa adorar, significa aclamar, significa dizer algo que glorifica a Deus, expressar gratidão, louvor e adoração a Deus, expressar sacrifício de adoração e louvor a Deus. Como ele diz aqui, é cumprir os meus votos de que forma? Oferecendo sacrifícios de ações de graças e invocando o nome do Senhor. Ele diz isso no versículo 13 e no 17 também. Então isso significa invocar, expressão de amor, de gratidão, de adoração. E isso não só em secreto,
mas diante de todos. Ele invocava diante de todos. Ele pregava a Deus por amor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, independente do público, porque ele amava o seu Deus. E ele precisava falar desse Deus tão amoroso, tão cuidadoso, tão zeloso por ele, diante de qualquer público. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele pregava para qualquer um. Ele invocava o seu nome, o nome do Senhor, diante de qualquer um. Ele falava do seu Deus, seja para ovelhas ou seja para porcos. Ele expressava gratidão diante de qualquer pessoa, diante da assembleia e diante nos átrios do Senhor, na presença do seu povo e em todos os lugares. Invocarei o nome do Senhor para sempre, enquanto eu viver. Então aqui a gente vê já o fechamento, a conclusão do salmista. Eu amo e continuarei invocando o Senhor. Versículo 3, a partir daqui o salmista começa a detalhar essa jornada em meio ao sofrimento. E ele começa a mostrar nessa jornada a intervenção de Deus. Como Deus aparece na história do salmista, o salmista que estava na história de Deus, e como Deus agiu dentro da sua história, usando o salmista como testemunha do seu poder, da sua graça, do seu amor. Então ele fala, versículo 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele está falando em primeiro lugar, laços de morte. Ele está querendo dizer o seguinte, ele identifica a causa da sua tristeza. Como é bom nós identificarmos a causa da nossa tristeza. E isso é importante para nós, irmãos. Não que a gente vá se vingar, não é para isso, mas identificar para poder confessar. Senhor, eu estou triste porque eu fui desprezado pelas pessoas que me amavam ou diziam me amar. Senhor, eu fui injustiçado no meu trabalho. Tu sabes o quanto eu fiz de maneira honesta, correta e diligente o meu trabalho, e ainda assim eu fui demitido, não tendo uma causa justa para essa demissão. Então a gente fica com essas coisas, e ele identifica, a primeira coisa que ele fala, laços de morte. Veja, o termo laços, aí em algumas versões está cordel ou cordas de morte, ou alguma coisa que mostra uma armadilha. Aqui é uma armadilha. Então, laços de morte, ele quer dizer, ele identifica como uma ameaça externa, está fora dele, externa, escondida, sutil, traiçoeira, uma traição, alguém agiu de forma traiçoeira. Ele se sentiu então traído e cercado, encurralado, amarrado, ele caiu no laço do inimigo que armou uma cilada contra ele. Eu fui envolvido nesses laços que me cercaram, laços de morte, laços de alguém que queria o pior para ele, laços com o destino de levá-lo à morte, e ele está envolvido nesses laços, nessa corda, né? Nesse alçapão, ou como é que chama aquela gaiolinha que a gente pega passarinho, né? Lá em São Paulo falava batedeira, arapuca é o termo mais popular, né? Lá em São Paulo a gente falava batedeira, não sei por que falava batedeira, mas é o alçapão ou arapuca, né? Me armaram uma arapuca, alguém de fora fez isso. Mas ele continua, angústias do inferno se apoderaram de mim, ou seja, ela é mais forte do que eu, ela tomou conta de mim, angústias do inferno. Quando fala de angústia, já fala de um sofrimento de dentro, de sentimento, é algo interno, um sofrimento interno. Então, primeiro é uma ameaça externa, o laço, a arapuca, e a angústia do inferno é um sentimento, é algo que o próprio eu dele está levando ele cada vez mais em situações terminais. Ele está falando, eu tenho dores de alma que estão me levando para o inferno. O que ele quer dizer com inferno? Ele quer dizer que essas dores queimam. Quando fala de Sheol, ou Sheol,
o mesmo termo para inferno, ele está dizendo lugar ou sepultura, né? Alguns falam de sepultura. Está mostrando alguma coisa que é mortal e leva para a morte de maneira dolorida, extremamente dolorida. É isso que ele sente. É como se o inferno queimasse dentro dele. Essas angústias se apoderaram dele. O que ele quer dizer com se apoderaram? Elas me subjugaram. Elas me deixaram completamente à mercê delas. Eu estou com essa tristeza tão profunda e ela me domina. Eu não tenho mais força para nada. Eu não tenho mais condições de dar um passo sequer. E qual é o resultado? Então ele diz: caí em tribulação e tristeza. Aí ele está querendo dizer assim, esse foi o resultado. Eu caí. Cair quer dizer assim, estou rendido. Eu não tenho mais forças. Eu abro mão. Eu estou sendo levado por esses laços da morte e angústias do inferno. Eu estou rendido a ele, estou entregue nas mãos do inimigo. Eu estou entregue nas mãos dessa tristeza, ela é tão profunda. O salmista, então, enfiou-se numa concha, né? Que é como a gente fala, geralmente, né? Uma concha de angústia da alma. O seu peito doía, e ele permanecia caído, prostrado no chão, sem reação nenhuma. Sua fé, naquele momento, não o livrou de uma forte confusão mental. Observe os 2 versículos 10 e 11, nesse mesmo salmo. Ele diz, eu cria. O que você percebe quando ele declara, eu cria? Eu tenho fé. Só que olha, a fé não isenta aquele que está oprimido, sofrendo, de uma confusão mental. Presta atenção no que ele fala. Eu cria, ainda, ou mesmo assim, mesmo crendo, eu disse, estive sobremodo aflito. Eu estive aflito até o fim, no limite da aflição. E ele disse ainda, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele generalizou. Ele olhou para todas as pessoas e falou, eu não confio mais em ninguém. Todo homem é mentiroso. Eu estou numa tristeza tão profunda que, ainda que eu creio no Senhor, eu não consigo confiar mais nas pessoas. Confusão mental. Ele já não tem mais estabilidade para poder pensar. A racionalidade dele está confusa. Quer dizer, então não é mais racionalidade, né? Já é uma confusão. E nessa confusão, com toda essa confusão, acontece algo. Ele tem uma reação. Só que antes de falar sobre essa reação, eu quero fazer uma pergunta para você. Antes de olhar a reação do salmista, o que uma pessoa faz quando chega nesse ponto de extrema tristeza, onde a angústia faz com que ele caia sem ter mais força para reagir? A pergunta é, o homem faz o quê? Ele toma alguma decisão vital, ele toma alguma decisão, ele vai fazer alguma coisa. E às vezes a gente pode dizer, não, isso aí que o irmão vai falar, isso não passa pela minha cabeça. Tudo bem, irmão. Mas muitas pessoas passam isso aqui pela cabeça, eu vou mencionar para você. Por quê? Eu tenho experiência própria de que essas coisas passam pela cabeça da gente. O que o homem faz? Entra em desespero? Possivelmente. Por que não? Mesmo crente? Mesmo crente. Ele se torna cético e se revolta contra Deus? Você vai dizer que não? Às vezes acontece. Às vezes acontece. Você vai ser hipócrita e dizer que não, eu não fico desiludido e nunca vou fazer alguma coisa tipo meter a cara no álcool, ou usar drogas, ou procurar sexo ilícito, ou entrar no caminho de pecados terríveis para se afastar mais de Deus. Talvez você possa não ter praticado isso, mas você talvez passou pela cabeça. Queridos, graças a Deus se você não teve esse sentimento, mas algumas pessoas têm. E você não pode julgar e dizer, então ele não é crente. Quem disse? Quem disse? Você pensa que esses sentimentos
você não tem, ou você se coloca numa posição de que você está isento de ter esse tipo de sofrimento que leva até mesmo a duvidar de Deus, a duvidar da bondade de Deus, mesmo sendo crente? Se você pensa isso, você é um fariseu, hipócrita, porque muitos passam por isso. Muitos passam por isso. São seus irmãos e foram resgatados pelo mesmo sangue de Jesus Cristo. Nunca passou pela sua cabeça tirar a própria vida? Nunca passou pela sua cabeça partir para o lado do suicídio? Sorte sua, bondade de Deus. Mas é possível cristãos terem esse sentimento. É possível crentes desejarem isso. Mas não. O salmista, ele olha para cima, e a partir do versículo 4, então, em segundo lugar, depois de identificar o seu problema, os laços da morte e angústias do inferno, ele clama, ele busca a cura e busca vida do alto, porque ele já está, em seu coração, ele já está a um passo da morte. Quando fala de inferno, ele diz, eu já estou praticamente com o pé na sepultura. Mas ele busca do alto. Então, versículo 4, ele diz, então invoquei o nome do Senhor. Eu invoquei o nome do Senhor naquela situação difícil de extrema tristeza. Ele disse, ó Senhor, livra-me a alma. Ponto. Ele não conseguiu orar bonito com dizeres mais adoradores que possível, e ele simplesmente pôde dizer, ó Senhor, livra-me a alma. Silêncio. Silêncio. Não falou mais nada. Não tinha mais palavras na boca nem no coração dele. Não tinha mais condições de ele falar mais nada. Aqui ele está mostrando que ele clama em oração a ajuda de Deus, ele rasga o seu coração e a sua dor diante de Deus, e confia que Deus sabia o que ele iria falar antes mesmo de falar, porque é isso que a Bíblia diz, que Deus conhece toda palavra que chega à nossa boca, no nosso pensamento, até antes de nós dizermos, ele já conhecia. Ele sonda o nosso coração e conhece tudo que existe lá dentro. Então o salmista confiava, eu sei que eu vou clamar como se fosse rasgar o meu coração para Deus, mas ele já sabe o que está lá dentro do coração, muito mais do que eu. As minhas palavras são insuficientes para descrever para Deus, mas ele já sabe. Eu confio nesse Deus soberano, que sabe o que está lá nas profundezas do meu ser. Ele então clama ao Senhor. Agora, a gente vai dizer, essa é a decisão que o homem deve tomar, não é? É a decisão que o homem deve tomar. E ele consegue tomar nessa situação? Não. Não. Nem eu, nem você, nem o maior crente, por mais piedoso que seja, não consegue tomar essa decisão sozinho. Esse insight que ele teve, essa decisão repentina de orar ao Senhor, vem de alguém que intercedia por ele. Quem intercedia por ele? O Espírito do Senhor dentro dele. Ele foi o canal de oração, mas quem orou foi o Espírito, porque o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos nem orar, e ainda mais com confusão mental, com tristeza profunda, nós não vamos conseguir orar. Quem ora aqui? O Espírito ora. Então, versículos 5 e 6, Deus se apresenta para ele, ele tem esse insight de orar ao Senhor, ele tem essa decisão repentina, eu vou orar, e ora, e depois ele começa a relatar como Deus se apresentou para ele. Versículo 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso,
O Senhor vela pelos simples. Então ele começa a olhar para Deus e começa a ver, esse é o meu Deus. Na hora da oração e da angústia, ele tem mais clareza para ver Deus. Deus se apresenta para ele. E ele diz assim, o meu Deus é compassivo. O que significa compassivo? Significa que Deus se importa com o seu sofrimento. Ele é compassivo, Ele está ali, Ele se identifica com você, Ele sabe o que é padecer. Deus se compadece dos seus servos. Veja o versículos 15 e 16. Diz a palavra de Deus, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Deus libertou o salmista para que ele pudesse enxergar a ele mesmo, enxergar a Deus, enxergar as maravilhas de Deus. Deus é compassivo. Segundo, ele diz que Deus é justo. O meu Deus é justo. Significa que Deus está no controle de tudo. E só Deus sabe o que está acontecendo ali. Ele tem o controle. E só Ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, o salmista diz, Ele é justo. Ele julgará retamente. Ele fará vingança. E a vingança dele é justa, a vingança dele é perfeita e é no tempo certo. A minha não. Então eu não vou me vingar, eu não vou agir, porque Deus é justo. Ele fará vingança. Eu não vou sujar minhas mãos fazendo vingança. Deus sabe o tempo certo, o jeito certo. E a sua justiça, a sua vingança é perfeita, é santa. E o salmista descansa nisso. E isso ele diz, o meu Deus é justo. E depois ele diz, o nosso Deus é misericordioso. O que seria misericordioso? Deus age independentemente de nossa situação imperfeita, apesar de tudo passar na cabeça dele confuso. Até mesmo uma certa... ele ser cético, ele estar com uma fé bastante reduzida, ele não poder confiar nas pessoas, ele está confuso, apesar de toda essa imperfeição na sua oração, na sua apresentação diante de Deus, no seu coração, talvez extremamente magoado, sujo e até mesmo vingativo, querendo vingança. Deus é misericordioso, que significa misericórdia, que Ele põe o coração na minha miséria. Córdia, coração, miséria, misericórdia, miséria, é que Deus põe o coração na nossa miséria. Ou seja, Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele é misericordioso. Sabendo disso, ele ainda diz que Deus vela pelos simples. O que significa velar? Significa que Deus vigia, Deus protege aqueles que são incapazes, os ingênuos, os fracos. E mesmo nas noites mais sombrias da alma, Ele não dormita nem dorme aquele que te guarda, enquanto a madrugada escura e terrível da alma continuar. Deus está te vigiando o tempo todo. Velar. Lembra-se de velório? Quando a gente passa aquele período todo, dia, noite, às vezes velando algum ente querido que morreu e tal. O que é? Você está velando, você está observando ele, não sei porquê, ele não vai fugir dali. Mas a gente passa aquela noite toda ali, velando, né? Com sinal de respeito àquele que morreu, de consideração e de amor por aquele que morreu. E você está lá velando, ou seja, olhando para ele, né? Lembrando-se talvez dos tempos, dos momentos bons que você passou com ele no velório. Deus vela o tempo todo por nós. Deus está cuidando de nós, Ele está nos vigiando o tempo todo, Ele nos guarda. Então, quando o salmista ora, ele vê. Quando nós oramos, nós vemos. Deus desperta para nós o quê? Para nós entendermos a situação? Não, para nós olharmos para Ele. É para vê-lo que nós oramos. E ao ver, nós entramos num descanso. Ele ora, e a Bíblia diz que todo o que busca, acha. Todo o que pede, recebe. Então ele está orando aqui, a primeira coisa que acontece na vida do salmista é que ele vê, ele consegue
descrever alguns atributos do seu Deus. E em terceiro lugar, versículos 7 a 9, o salmista agora, ele conversa com quem? Primeiro ele conversou com Deus, certo? Sim, ele orou. Agora ele conversa com quem? Com ele mesmo, com a sua própria alma. Ele conversa e diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele está conversando com a alma dele, ele está querendo dizer assim: pode voltar aqui, ó alma. Agora, fortalecido, depois de orar ao Senhor e ver o caráter de Deus, o amor de Deus, o Deus em quem ele pode confiar toda a sua vida plenamente, ele conversa com ele mesmo e diz: espera aí, agora eu vou dar um basta nessa situação. Eu vou conversar com a minha alma. E, queridos, eu não quero dizer aqui que o sofrimento vai fugir imediatamente da sua vida. Não, não é isso. Mas eu quero dizer que você precisa, às vezes, conversar com você mesmo. Não dizer assim, palavras vãs, né? Diga o que a Bíblia fala. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é justo e mais, Ele é generoso. Ele está cuidando de você. Deus está no comando. Eu não sei o que vai acontecer, alma. Mas se é Deus que está no comando, você fique quieta. Volta ao teu sossego. Aí é difícil isso, irmãos. Isso só acontece com a prática. Eu sinto lhe dizer isso, mas toda a vida cristã depende de maturidade. E se você não começar hoje, você não vai chegar a essa maturidade. Maturidade eu não quero dizer ser melhor do que ninguém, não. Talvez seja até pior. Só que você tem intimidade com Deus. E ama mais aquele que cuida de você, apesar de você cada dia ser menos útil à sociedade, cada dia ter mais limites físicos, mentais e tudo mais. Mas você começa a amar mais Deus e você começa assim se relacionar mais intimamente com Deus. Você começa a conversar com Ele mais proximamente. E é isso que ele fala aqui, que conseguindo fazer isso, ele também consegue conversar com ele mesmo, com a sua alma, e dizer para ela: você vai voltar ao seu sossego. Ele está dizendo aqui de forma imperativa, ele está dando uma ordem para a alma dele: pode voltar para o sossego aí, alminha, volta para o teu sossego. Por quê? Ele vai dar razão, sempre olhando para Deus, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. De que forma Deus tem sido generoso com o salmista? Ele já vai descrever experiências que ele já passou com Deus. Ele vai descrever o que ele já viveu. Ele vai descrever que ele andando com Deus, o período que ele já andou com Deus, ele tem lembranças de que Deus esteve presente na vida dele, experiências e marcas do passado. Por isso que a vida do crente é uma vida de caminhada com Deus. Nós andamos com Deus. E quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente tem intimidade com Ele, mais próximo fica. Então ele diz: pois, por que Deus tem sido generoso, alma, com você, ó alma? Por quê? Livraste da morte a minha alma. O que ele quer dizer com isso? Que Deus protege e Ele é escudo para os seus filhos. Se você está vivo hoje, se eu estou vivo hoje, é porque Deus nos livrou da morte. A minha alma está viva, eu estou vivo porque Deus me livrou. Você tem um coração batendo, respira, ainda está respirando, ainda tem os seus órgãos, sua mente funcionando, porque Deus protegeu você. Amém. Deus está guardando sua vida. Segundo, porque Deus livrou os meus olhos das lágrimas. Ele está falando que Deus é um Deus que livra da tristeza. Ele é perfeito consolador aos que choram. Ele lhes enxuga as lágrimas de dor dos seus olhos. Deus faz isso. Ele enxuga as suas lágrimas. E ainda que no processo ainda não terminou o sofrimento, Ele vai ser aquele que enxugará as suas lágrimas toda vez que você chorar. Ele não perde nenhuma das suas lágrimas. Você acredita que Ele tem um cálice onde Ele guarda cada lágrima que escorre dos rostos dos seus santos?
Apocalipse diz isso. Há um cálice que Deus guarda cada lágrima que cai do meu rosto. O que quer dizer isso? Quer dizer que Ele se importa com o meu sofrimento. Deus se importa com o meu sofrimento. Os homens podem achar tolo. Os homens podem dizer assim, é bobagem essa pessoa sofrer desse jeito. Deus não. Ele diz assim, eu me importo com você. Eu vou te acompanhar, te ouvir em todos os momentos, eu vou inclinar meus ouvidos para te ouvir toda vez que você me invocar. E mais, eu vou enxugar cada lágrima que escorrer do seu rosto. Que carinho é esse? Que carinho. E tem mais, diz que Deus livra da queda. E livrou da queda os meus pés. Aqui quando livra da queda, está querendo dizer que Deus, geralmente quando a Bíblia fala de queda, está falando de cair em pecado. Deus livra do pecado. Mas sabe o que quer dizer mais aqui? Quer dizer que Deus livra da queda os meus pés. Ele está querendo dizer que além de livrar do pecado, Deus também livra da culpa do pecado já cometido. Porque o sangue de Jesus cobre todos os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mesmo que o crente caia em pecado, se ele se arrepender, sempre Deus vai levantar da queda o seu eleito. Deus perdoa. Por isso ele diz, Deus é generoso, alma. Sai dessa. Irmãos, como é bom conversar com a nossa alma. Depois de conversar com Deus. O que mais? Então, ele apresenta a sua decisão à sua alma. Olha aí, além de ter dito lá no versículo 1, agora ele diz para a alma dele. Versículo 9. Ó alma, presta bem atenção. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. O que quer dizer isso? Ele disse para a alma dele assim. Alma, eu tomei a decisão de continuar andando na presença de Deus, aqui, agora e até o fim da minha vida, na terra dos viventes, enquanto eu viver. Terra dos viventes é isso. Enquanto eu estiver no mundo dos vivos, vivo, eu vou andar na presença do Senhor. Ele toma essa decisão. Vocês observaram? A história aqui não é sobre o salmista, a história aqui é sobre Deus. O salmista está escrevendo sobre o Deus dele. E ele está querendo mostrar isso para os outros. Então, andar com Deus aqui significa um relacionamento. O salmista começa o salmo mostrando que ele tem relacionamento com Deus, não é? E diz no versículo 1, eu amo esse Deus. Eu invocarei enquanto eu viver. Ou seja, eu vou proclamá-lo, eu vou invocá-lo, eu vou depender dele, eu vou orar, eu vou buscar sempre a ajuda dele, invocando o seu nome. Eu vou também testemunhar dele, invocando o seu nome. Eu tenho intimidade com esse Deus, eu tenho esse relacionamento íntimo com esse Deus. E ele diz agora para a alma dele, eu continuo nesse caminho, de intimidade com Deus. Num caminho de dependência de Deus. Num caminho de amar a Deus. Num caminho de servir a Deus. É isso que ele quer dizer. E ele termina da mesma forma. O que a gente conclui? A gente iria concluir mostrando as ações de graças nos últimos versículos, que é do 12 até o fim. Mas eu não vou fazer isso. E eu vou dizer para você que esse é, de fato, o desfecho da história. O livramento nos leva à adoração. O livramento nos leva à decisão de andarmos com Deus e de vivermos para Deus e de servirmos a Deus e de adorarmos o Senhor. De vivermos com extrema gratidão a Deus. E dizer assim, Senhor, eu já tive momentos de querer tirar a própria vida, mas o Senhor não deixou. Então eu estou aqui vivendo. Enquanto eu viver agora, eu vou servir ao Senhor. Enquanto eu viver agora, Senhor, eu quero te adorar. O Senhor foi misericordioso comigo. O Senhor não deixou eu fazer aquilo que eu queria. Mas o Senhor me deu vida. O Senhor me restaurou. Quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. O Senhor estava lá, quando ninguém estava. Nas madrugadas negras da alma, como diz os puritanos, né? Nas noites das trevas da alma, né? Nas noites das trevas da alma, que não tinha ninguém, o Senhor estava lá, inclinando os teus ouvidos, me dando ouvidos. Obrigado, Senhor. Então, eu continuarei invocando o teu nome. Eu continuarei vivendo para ti, Senhor, enquanto eu viver. E é o que ele diz. Mas eu quero fazer algumas conclusões aqui.
Além dessa ação de graças, claro, é o ápice, né, da conclusão, mas eu quero dizer alguma coisa prática para nós. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, eu não tenho dúvida nenhuma sobre a constituição humana, que o homem sofre nas esferas física e mental. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Existem pastores que pregam que o crente não pode ter depressão, e se ele tem depressão, ou ele não é crente, ou ele está em pecado. Que loucura, que imaturidade, que insensatez falar uma coisa dessa sem chegar mais perto de Deus, sem passar pela situação, ter na carne as marcas da depressão ou da angústia e falar uma tolice, como se o crente fosse só espírito e não carne, como se o crente só tivesse a parte invisível, espiritual, e não tivesse um corpo, uma mente, e ainda envolta em pecado, ainda na luta da carne contra o espírito, ainda nessa limitação da carne. Então, por isso eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que há necessidade, sim, de ajuda médica e de tratamento com remédios, de buscar um profissional. O crente busca profissionais para ajudar. Quando ele quebra um dedo, quando ele está com diarreia ou dor de barriga, né? E quando ele está em depressão também. O crente busca auxílio médico. Não fale ao contrário disso. Porque enquanto nós formos carne, nós vamos precisar dessa ajuda, queridos. Inclusive para auxílio das doenças mentais. Graças a Deus, Deus deu sabedoria para homens produzirem remédios, cientistas fazerem remédios que hoje nos ajudam muito na hora da debilidade mental, na hora em que nós estamos no fundo do poço e não temos mais condição de pensar, de raciocinar, de estudar. E quando você acha que chegou o fim e você pensa na morte, Deus põe ao seu lado. Ele mesmo usou aquelas pessoas para te ajudar na hora que você estava em crise. E o remédio funcionou. E você se levantou. Isso é sobrenatural? É sobrenatural porque Deus deu sabedoria para alguém fazer remédio. Isto é sobrenatural. Isso vem de Deus. Deus deu graça para homens, tanto fazerem aviões que voam lá em cima, uma tecnologia impressionante, mas também deu sabedoria para cientistas produzirem remédios que salvam até mesmo da depressão. Isso vem de Deus. Mas somos muito mais que uma caixa de neurônios necessitados de restaurar seus neurotransmissores, suas sinapses, é o que eles dizem, né? A gente precisa restaurar as nossas sinapses para que os neurônios consigam novamente se ligar uns aos outros e a cabeça funcionar, né? De uma forma bem leiga como eu, a cabeça voltou a funcionar. Beleza. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos muito mais do que organismos com desequilíbrios hormonais, com necessidades de remédios, de férias e de exercícios. Tudo isso é bom, tudo isso ajuda, faz parte. Mas lembre-se, você não é só físico, você não é só corpo, você também é espírito, alma. Então, nós somos espírito e não somente o corpo físico. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus, fomos criados para conter Deus. Você e eu, pela graça de Deus, que somos crentes em Cristo Jesus, podemos perceber isso, podemos entender isso. Aqueles que não têm, talvez essa parte vai ficar ainda sem um tratamento poderoso, que é a vida de relacionamento com Deus, que cura tanto o físico quanto a alma. E nós temos esse benefício. Só que como crentes que nós sofremos mais, sabia disso? Como crente, eu e você,
nós sofremos mais. Por quê? Porque nós sentimos mais. Nós entendemos mais a realidade do mundo, a realidade dos fatos. Os crentes têm os olhos abertos para toda a realidade, uma cosmovisão muito mais ampla do que o ímpio. Por isso, há um sofrimento. Você ouve injustiças do governo e outras coisas mais, e você fica totalmente abatido. E você pensa, aonde vai dar isso? Que mundo eu estou? Ah, que vontade de voltar para casa. Casa que eu digo é a glória, né? Então nós sofremos aqui nesse mundo. Nós sentimos mais, sofremos mais, mas também temos a nosso favor um remédio que os incrédulos não têm. O que é? A fé. Mas não somente uma fé em alguém, em um Deus que é soberano. Amém. Como é bom conhecer o nosso Deus. E o ápice do conhecimento de Deus é que Ele é soberano. Como isso traz descanso para mim e para a sua vida. Saber que Deus está no controle de todas as coisas e nada foge do seu conhecimento e mais, nada foge da sua vontade. Cada dia da minha vida foi escrito no livro de Deus antes que qualquer um dele existisse. Salmo 139. Ah, só os dias bons Deus escreveu? Todos os nossos dias. Deus tem o controle do início da criação, quando Ele formou no primeiro dia da criação, até o último dia, quando Cristo voltar e todo esse mundo for transformado, Deus tem o controle de tudo, absolutamente tudo, de cada estrela que corre em qualquer galáxia mais distante da Terra. Deus está lá controlando todo o seu movimento, tanto no macro como no micro. Olhe uma formiga lá na sua casa e aquela formiga que caiu dentro do seu copo de café e você fica bravo e pega aquela formiga e esmaga nos seus dedos. Quem pôs aquela formiga no teu copo? Deus. Qual o objetivo? Não sei. Mas aquela formiga veio de Deus. Tanto no micro como no macro, Deus tem todo o controle, a soberania, o poder. E guia tudo conforme lhe agrada. Então nós confiamos nele. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, e é uma promessa dele, e Paulo diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, me responda, daqueles que amam a Deus, amam o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu amo o Senhor. Deus cuida de forma especial daqueles que o amam. E Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lá em Romanos 8:28 fala sobre isso. Isso é uma promessa de Deus. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de todos os eleitos. E quando Ele fala que cuida, não é que Ele não permite coisas ruins. Através das coisas ruins há um propósito. Há um propósito de nos achegarmos a Deus, de termos mais intimidade com Ele, de exercitarmos mais a oração. Você percebe que você ora muito mais nas horas difíceis do que nos tempos que as coisas estão bem? Nos 7 anos de fartura, talvez ninguém orou lá no Egito. Mas quando chegaram os 7 anos de escassez, aí acho que foi uma correria para Deus, né? Porque as coisas, quando apertam, a gente corre para Deus. E Deus ama se relacionar conosco. Uma boa notícia, isso não vai ser para sempre, tá? Não vai ser só quando você estiver em horas difíceis. Quando você estiver maduro, você vai buscar o Deus e você vai aprender a amá-lo e se relacionar com Ele o tempo todo. O tempo todo. Há essa esperança. Então, o nosso sofrimento tem um propósito. Ainda que não entendamos agora, a gente não entende. E sabemos quem está no comando de tudo. E nós confiamos nele. Nós confiamos nele. Ainda que não confiemos em todos os homens. Alguns você pode até confiar, mas no momento digamos assim, dessa confusão mental, da tristeza, às vezes você pensa que não. Mas tem gente lá. Deus colocou os notáveis. Deus colocou gente boa, por assim dizer, né? Não que eles são perfeitos,
Mas Deus colocou gente que vai te carregar, que vai orar por você, que vai dar comida para você na cama na hora que você não conseguir comer, que vai fazer você tomar água, porque nem água você quer beber, e você quer morrer, e você está lá com alguém do teu lado que vai fazer, como extensão das mãos de Deus, vai chegar até você e vai te amar, te servindo um copo de água, te dando um remédio, levando você no banheiro e outras coisas mais. Vai ter alguém lá. São os notáveis do Senhor. Para finalizar, combata a crise de alma com as armas que a Bíblia nos dá. Diante de tudo isso que nós lemos, eu fiz um resumo. Irmãos, tem servido para mim. Eu espero que sirva para você também. Se você quiser anotar, tudo bem, eu acho que é bom. Se não, depois a gente pode disponibilizar essa relação. Algum passo a passo aqui, para a gente poder lutar contra a tristeza da alma. Não é? Que a gente aprende aqui com a palavra, com o salmista e com o Espírito Santo que usou o salmista. Primeiro, reflita, identifique e admita o problema que o aflige. O gatilho, sabe aquilo que os médicos chamam de gatilho? Que dispara aquele momento de crise, de ansiedade. Identifique isso. Às vezes uma pessoa, às vezes uma lembrança, às vezes uma situação em volta de você, uma roupa que te lembra de um caso que aconteceu e aquele caso foi tão dolorido para você que traz lembranças afetivas, mas não para o bem e para o mal, né? São afetos terríveis, né? Sentimentos terríveis. Então não é afeto, né? Então são sentimentos terríveis. Mas enfim, identifique. Em primeiro lugar, identifique. Isso é muito importante, irmãos, ajuda. Eu quero dizer para você que nem sempre você vai conseguir, de primeira mão, mas depois Deus mostra. Deus mostra, né? Para que você entenda e muitas vezes não caia no mesmo erro de ter contato com aquela pessoa de novo, de ter enfim, de poder cair de novo na mesma situação, você poder se prevenir, não é? Segundo, invoque o Senhor e apresente a Ele a sua dor, ou seja, ore, pratique a oração, queridos. Nós precisamos praticar a oração. Os antigos já falavam, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Uma coisa infantil, né? Mas quando nós oramos, Deus dá graça de nós passarmos por aquela situação. A oração faz parte da vida do crente. Deus permite nos afunila em situações que nós não temos mais saída para invocar o seu nome, como o salmista fez. Invocarei o nome do Senhor, não me resta mais nada a não ser orar. Louvado seja Deus por isso, porque é isso que é o mais importante na vida do crente, sabia? Quando você tem relacionamento de intimidade com o seu Deus, com o Senhor Jesus, quando você ora. Terceiro, aqui junto, né? Não fale com mais ninguém, nem com a sua própria alma, sem antes falar com Deus. Às vezes a gente já sai contando para todo mundo, eu estou aflito, olha, fulano de tal me pisou no meu calo, olha, Absalão me tirou o reino, né? Davi não fez isso, estou falando hipoteticamente, né? Alguém fez mal para mim, fulano, né? E começa a falar para todo mundo, põe na rede social, põe lá no Instagram, põe no Facebook. Que bobagem poder colocar essas coisas lá. Intimidade não se fala para ninguém, a não ser para Deus em primeiro lugar, e para aqueles que você confia. Intimidade é para isso. Corte suas redes sociais no limite em que para que você mostre ser sábio e sábia. E cuidado para não se expor demais. Não vale a pena às vezes. Terceiro lugar, traga à memória os atributos de Deus revelados em sua palavra. Como é bom você saber que o nosso Deus é soberano e além de ser soberano, é para Ele que nós vamos ter que prestar conta no fim das coisas. Só que Ele hoje é o meu Pai, é o seu Pai. O juiz de todas as coisas no fim dos tempos é o meu advogado. Aquele que me julgará é aquele que pagou o preço por mim, da minha culpa, e me fez justo aos seus olhos. Como é bom saber que eu estou nas mãos de um Deus todo-poderoso e soberano. Eu posso me encher de esperança. Isso é âncora para minha alma.
Então é importante nós nos enchermos das Escrituras, onde nós vamos conhecer Deus. Faça isso. Conheça as Escrituras. Quarto, fale com sua alma e faça relembrar dos feitos de Deus. Boas lembranças dessa caminhada com Deus revigoram a nossa alma. Você acredita nisso? Hoje eu acredito, porque eu tenho passado por isso. Como é bom saber que lá atrás Deus me livrou de coisas terríveis, até piores do que eu posso estar passando hoje. E Deus já me trouxe livramento. Então eu posso confiar nesse Deus. Quando eu achava lá atrás que era o fim, que já não tinha mais jeito, Deus se apresentou de forma graciosa, gloriosa, poderosa e me deu graça de passar por aquele problema. Então eu posso falar para a minha alma. Você já teve essa experiência de lembrar o que Deus já fez? E como agora você olha para a coisa e fala, peraí, isso aqui, da mesma forma que Deus me livrou lá, Ele pode me livrar aqui. Vou me colocar nas mãos dEle. Não é mesmo? Na sequência aí, acho que quinto, né, se não me engano, sexto, faça um compromisso consigo mesmo, diante de Deus, de continuar vivendo, querido. Eu sei que é uma luta. Tente tirar da sua cabeça, tipo assim, agora só a morte é a solução. Eu não estou dizendo que alguém aqui está passando por isso, mas se chegar nesse ponto, e pode ser que alguém chegue, e isso é normal até para crente, viu? É normal até para crente pensar em tirar a vida. Se isso acontecer, diga para você mesmo, não, eu vou continuar invocando, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Alma, você pensa em suicídio, eu penso em vida. Em vida na presença do Senhor, na terra dos viventes. Não é uma vida qualquer, não é uma vida vã, né? Cheio de coisas banais, né? Que não levam a nada. Não, é uma vida na presença do Senhor, uma vida com propósito. Pense nisso. Não pense em tirar a vida. Continue vivendo para Deus e de continuar andando com Deus, se relacionando com Ele até o último suspiro de sua vida. Comprometa-se a conhecê-lo mais, para amá-lo mais, para servi-lo melhor, se alegrar nele. Esse é o propósito da vida humana, não é? Glorificar a Deus ao alegrar-se nele para sempre. É a premissa da reforma, né? Ou o alvo supremo da vida do ser humano. Né? E mais, além de se alegrar nele, de testemunhar dele junto com o povo de Deus. Cultive essa presença de Deus e também dos seus irmãos. Acredite que Deus vai levantar pessoas que podem te ajudar. Pode te ajudar. E nunca deixe de falar desse Deus para os outros. Seja em qualquer lugar, às vezes em lugares podres, vá lá e fale do seu Deus. Não tenha por impuro aquilo que Deus santificou. Fale de Deus em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar. Fale de Deus. E diga não ao isolamento. Não queira ficar sozinho, querido. Eu sei que por você, às vezes você quer ficar sozinho, mas não é bom. Alguém vai querer ficar com você, e graças a Deus por essa pessoa. Receba, como se fosse a própria presença de um anjo de Deus do seu lado. Amém. É bom nós vivermos em comunidade. Não estou dizendo enfiado na casa um do outro. Estou dizendo viver em comunidade. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Adorar o Senhor. Nas reuniões da igreja, não deixe de congregar, como virou costume de alguns, infelizmente. Deixa eles lá. Virou costume, você não, às vezes não tem o que fazer mais. Mas você, cuida da sua vida. Cuida da sua fé. Cuida do seu relacionamento com Deus. E viva, continua vivo, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é que faz todas as coisas. E se nós estamos de pé, é pela Tua graça.
Quem pode ficar de pé se não for através do poder do teu Espírito, Senhor? Por isso eu falo aqui aos meus irmãos, e nós compartilhamos dessas delícias da tua palavra, e nós te agradecemos pelo sofrimento, porque o sofrimento nos leva mais perto de ti. Obrigado pelos momentos difíceis, porque através dos momentos difíceis, nós te conhecemos mais, Senhor. Nós experimentamos a doçura da tua graça mais do que em qualquer outro momento. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque através do sofrimento, o Senhor também está nos desarraigando deste mundo. O Senhor está cortando as nossas raízes deste mundo. Está tirando as nossas muletas de coisas e pessoas e nos levando especialmente para ti. Obrigado porque o Senhor tem cortado através do sofrimento a nossa dependência daquilo que não sustém. Como o povo de Israel, que dependia dos egípcios, e Deus disse que eles seriam como uma vara que ia perfurar as mãos dos israelitas, ou seja, essa ajuda não seria boa, porque eles se negaram a depender de Deus. Não deixe isso acontecer conosco. Ajuda-nos a depender do Senhor em toda e qualquer situação, especialmente nas horas da crise profunda da alma. Fortaleça a tua igreja e abençoa-nos com momentos de tribulação que nos leve para ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.